Os melhores plot twists da literatura. Na nossa opinião, claro. Tendo em base apenas livros que a gente leu. É, exato. E tu conhece um livro que tem um plot twist imperdível, o melhor plot twist que tu já leu? Deixa nos comentários. Mas antes lembrar aí pro pessoal, Evezel, que mês de Halloween, não é mesmo? Exatamente. O que a gente mais preza em consumir no mês de Halloween? Terrorzinho, né? O livro de terror, né? Sim. E olha o carinho dos gêmeos pro pessoal lá do Catarse, Evezel. A curadoria que a gente fez pra vocês. Olha a curadoria do livro pro Tyr Caçador de Relíquia. Isso aí é uma edição numerada e limitada de Macário e Noites na Taverna, do Álvares de Azevedo. Álvares. Tá? Era assim, ó. Então é muito raro esse livro e muito bonito também, né? Ela é toda ilustrada, essa edição. Mostra aí pro pessoal. Olha isso. Conseguindo ver? Uhum. Muito legal, né, gente? Então é o primeiro link na descrição aí, o nosso clube do livro do Catarse pra vocês, tá? E, sério, o livro todo, os dois livros, né? Tanto Noites na Taverna quanto Macário, totalmente ilustrados. Vocês não vão se arrepender de conhecer o nosso clube do livro. Primeiro link na descrição, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolações. Bora pros plots, os melhores deles. Cara, assim, ó, só lembrando pro pessoal, lógico, vai ter spoiler aqui, mas a gente vai avisar. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro antes. É, assim, ó, vai ter spoiler, tá? É bom tu ter lembrado disso. E também vai ter os timestamps falando qual o livro que a gente está falando. Então, se é um livro que tu quer muito ler e tal, vai estar aí nos timestamps quando que a gente está falando dele. Então, se for spoiler, tu quer ler o livro, pula pro próximo, entendeu? Ou lê os livros e vem pro vídeo aqui de novo. Então, agora sim, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Por exemplo, eu vou falar de um agora que o Evezel vai ler esse mês. Então eu vou sair daqui. Só que eu não posso deixar ele de fora, sim, né, cara? Então que é o 1984. Então assim, eu vou sair daqui pra tu falar com o pessoal, daí tu me chama depois. Esse eu quero ler, entendeu? Então, se tu fizer isso também, pula pro próximo. Agora sim, gente, estamos com um videozinho apenas pra nós aqui aproveitar. Vou falar de 1984, do George Orwell, que pra mim é melhor que o Revolução dos Bichos, né? Principalmente no seu plot twist, né? Que a gente tem a história do Winston Smith, que é um cara que vive aí num sistema ditatorial. A gente não sabe bem se é um sistema de esquerda ou de direita, e aqui que tá a genialidade de 1984, que tipo, os dois polos são mais parecidos do que a gente imagina, né? Mas enfim, o grande plot tá simplesmente na última frase, né, do livro. Porque o Winston Smith, ele tem um ponto fora da curva, né, desse povo do ditado. E agora eu lembrei que o meu irmão que vai editar esse vídeo, como é que ele vai fazer pra editar esse vídeo, né? Não sei, eu acho que ele vai me chamar pra editar essa parte. Aí o Winston, ele começa a ver que, tipo, essas coisas aí do grande irmão e tudo mais, parece ser tudo tão forjado ali só pra eles acreditarem, ficar fomentando isso e ficar deixando tudo numa grandiosidade gigantesca. E ele acaba se rebelando, cara. Mas lógico, o grande irmão vê tudo. E aí acaba pegando ele e vai pra uma parte completamente terror do livro, que tem tortura psicológica, né? Enfim, muito pesado. E ele, enfim, tem uma amante aqui, as pessoas precisam se casar só pra procriar. E aí ele se apaixona, ele ama de verdade, mas tu só pode amar o grande irmão, né? Aí a gente vai chegar pras últimas frases do livro, que, cara, tu lê e tu fica mal lendo. Que são as seguintes: ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão. Cara, não tem, tu é pego de surpresa, né, meu? Porque no fim as torturas deram tão certo que essa lavagem cerebral acabou dando certo no Winston Smith, que é o nosso herói da história, né? Então não tem, galera. É muito bom esse plot. É um plot que tu vai se lembrar pelo resto da tua vida e é um plot tristíssimo. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou indicar um conto, mas não tinha como deixar de fora, cara. É o conto A Última Pergunta, do Isaac Asimov, que é da coletânea Sonhos de Robô. Esse é considerado um dos maiores contos da história, tá? Já escritos pela humanidade. Então ele é o seguinte: A Última Pergunta. Ele faz parte da série de contos de um computador chamado Multivac, que é uma super inteligência universal, assim, um computador universal, sabe? Então, primeiro ele começa com dois bêbados fazendo a seguinte pergunta, ó.
Eles falam sobre entropia, né? Sempre sobre isso. Então seria tipo, algum dia talvez possamos recomeçar tudo de novo, né? Daí eles estão falando, nunca, o cara fala, né? Os dois bêbados discutindo. Ele, por que não? Algum dia ele fala, pergunte a Multivac. E daí eles até apostam, o Multivac vai falar que é impossível e tal. E aí ele pergunta o seguinte: quando a rede de energia estiver totalmente saturada, a humanidade será capaz de restituir a força do Sol, mesmo depois de ele ter perdido todo o seu vigor? Aí ele sempre responde dados insuficientes para a resposta significativa. Então sempre vai se repetindo essa pergunta, sabe? Em gerações após isso, né? Até o tempo de sobrarem só, tipo, o humano virar uma coisa só, sabe? Um ser só, tanto masculino e feminino, e conseguir se reproduzir por ele mesmo, vai fazer a pergunta e sempre vai dar esses dados insuficientes, né? Mas aí que tá. O que tu acha? Tu acredita na entropia ou não? É o que? Eu perguntei, tu acredita na entropia ou não? Tá falando comigo? Sim. Com o público? Eu achei que tava falando com o público. Cara, eu acredito conforme diz esse conto, eu vou chegar lá, entendeu? Mas enfim, eu sou a favor da entropia, né? Pra quem não sabe, entropia seria tipo... Tu pode fazer exatamente a mesma coisa da mesma maneira que tu fez antes e sempre qualquer coisa que foi feita antes nunca vai ser exatamente igual. É isso, é a teoria do caos, né? Entropia. Mas que sempre vai haver ordem no caos também, exato, entendeu? É meio que isso. Então, e daí sempre vai falar, até que chega um ponto que esse Multivac, ele vira uma coisa, sabe? Tipo, tem essa entidade que virou humano, que é VJX02, o nome do cara, e o AC cósmico, né, que eles chamam. E aí ele faz essa pergunta, e aí esse Multivac virou tipo uma entidade, sabe? O cosmos, digamos assim. E daí esse homem pergunta ao Cosmo, e o Cosmo fala também que não sabe, que já foi feita exatamente a mesma pergunta há bilhões de anos, e a resposta é sempre a mesma, né? Dados insuficientes. Os dados ainda são insuficientes para uma resposta significativa. Reúna dados adicionais, né? Daí o AC cósmico, que é o Multivac, após bilhões de anos. Estou fazendo isso há centenas de bilhões de anos. Essa pergunta foi feita muitas vezes a meus antecessores. Todos os dados que tenham continuam insuficientes. E aí, enfim, cara, chega um momento que não existe mais vida, só existe escuridão, a antivida, né? No universo, não existe mais universo, só a antimatéria. E vem a resposta pro AC cósmico, pro Multivac, ou pra quem tu queira falar, porque ele responde e ele fala: faça-se a luz. E fez-se a luz. E assim termina o conto. O AC cósmico é Deus. Sim. Cara, sabe? E, cara, quando eu li isso, tipo, assim, ó, tá ligado? Arrepiou tudo, cara. Viagem, né? Muito foda, né? Então, é o plot twist. Não tinha como não trazer, sabe? Eu penso em plot twist e vem isso na minha cabeça. Porque tu fica ali, tipo, intrigado com essa pergunta. E no final é isso, entendeu? Tipo, é o início da Bíblia, né? O início, a Gênese. Então, pô, muito legal. Ou então, nem Deus, né? Mas ele seria a própria entropia, Sim, a recriação. Exatamente. Então, legal. E eu vou falar agora, Evezel, Uma Mulher no Escuro. Tu leu também? Pô, eu acredito, na minha opinião, né? O Rafael Montes, ele escreve um plot melhor que o outro. E pra mim não é à toa que esse aqui ganhou o prêmio Jabuti, sabe? Pra mim foi por conta do plot dele, que é muito bom. Porque são... Pra quem não leu, né? E tá vendo aí com spoiler. São 3 suspeitos que a gente tem. O que fica mais na cara e a gente sabe que não é. Sim. É o escritor, né? Que na real era um cara que tava fazendo ele era um jornalista e tal, tava fazendo uma pesquisa. Acaba achando meio do nada a menina, às vezes pode ser um stalker e tal. Mas aí no fim o cara é um jornalista e acaba realmente se apaixonando por ela, né? Sim, e de alguma forma ajudando também, né? E aí tem o Arroz, que é um amigo dela, assim, tipo, um amigo que eles ficam fazendo umas coisas junto e tal. E o psiquiatra dela, né? E aí o que eu achei, velho? Achei que era o psiquiatra. Não sei tu. Eu achei que era o Arroz. Tu achou que era o Arroz?
E aí eu acho que era o psiquiatra, por quê? Porque fala lá do pichador, quando tá pesquisando, falou que o pai dele falou que ele queria fazer medicina, tá ligado? Tem uma hora que fala, pô, psiquiatra. Mas daí não era. Na real, era o... Quem era o pichador era o Arroz. O Arroz, mas... Só que tinha a ajuda do psiquiatra, sabe? Então, tipo, é um bagulho que não tem como tu prever. Porque daí é o psiquiatra, tipo, puta merda, acertei, é o psiquiatra. Só que no fim não é, tá ligado? Não é, porque daí... ele meio que... É difícil falar assim, sabe? Falando assim parece até meio bobo, mas é que se trabalha toda uma... também o passado do assassino, do pichador, entendeu? Que assassina os pais da protagonista. E aí tem uma hora que o cara parte pra cima por ser acusado e tal, por ser descoberto, e é o psiquiatra, mas daí depois vai nos levar lá pro fim mesmo, e ele só tá ajudando o verdadeiro pichador, que é o amigo dela, esse Arroz que esteve tanto tempo ao lado dela, né? Então vai uma viagem. E é uma coisa que envolve umas coisas bem pesadas, assim, por ele ter passado e, enfim, sabe? O que engatilhou ele a cometer esses assassinatos e tudo tem uma explicação nesse livro. Então no final é plot atrás de plot, atrás de plot, atrás de plot. Então por isso que é tão legal. São vários mini plots até chegar... Até o grande plot twist, que é esse do Arroz ser o... Então, pô, é muito legal, cara. É muito bom esse livro. Não é o meu favorito do Rafael Montes, mas pra mim é o melhor plot dele, sabe? Porque é um bagulho que vai acontecendo muito... É muita informação. Muito legal. Muita informação em pouco tempo, né? Então, top demais. Fica a indicação, galera. E eu vim trazer aqui Clube da Luta, até ele ia pegar, acabou não pegando, porque fechou os 5, deu, não, eu vou chamar o Clube da Luta aqui, porque quem já assistiu o filme sabe, né? É o mesmo plot. É o mesmo plot, mas imagina tu lendo isso, cara, que tem duas pessoas ali que são amigas, elas fazem o Clube da Luta e tal, tem uma mulher que se relaciona com um deles, que é o Tyler, né, que é o cara mais durão. E no fim tu descobre que quem armou todo o Clube da Luta, quem é o líder por trás daquele negócio e tal, é o nosso protagonista sem nome, porque o Tyler é ele. Ele tem dupla personalidade, entendeu? É um plot muito foda, tem cara. Tudo a ver com a insônia dele também, vai nos levando, até que no final a gente descobre que ele nem dormia, né, cara? Porque ele alucinava com o Tyler e fazia um monte de coisa. E ele fez uma coisa assim super anárquica e grandiosa por conta desse Tyler, ele nem sabia que era ele que estava planejando aquilo o tempo todo. Então até no filme eu acho muito legal o esquema visual do filme, da cena dele brigando com ele mesmo, assim, quando né? Dá o plot, né? Quando ele liga, como é que é meu nome? É a Tyler. Então, é um plot twist assim muito grande, sabe? Muito legal. E, um dos maiores aí, porque se consagrou na cultura pop, né? O Clube da Luta, depois disso. E foi por conta do plot twist, que é muito bom. Vou falar de outro também que se consagrou na cultura pop por conta do plot twist, que é o Psicose do Robert Bloch, né? Que aí o Alfred Hitchcock leu o livro, ficou tão fanático pelo plot do livro, que ele pegou, porra, eu vou fazer um filme disso e eu não quero que ninguém saiba a história desse livro. Ele comprou todos os exemplares possíveis. Tirou de circulação, né? Tirou o livro de circulação pra ele fazer o filme. E ninguém saber o plot do filme. Que realmente é muito bom, né, cara? A gente vai ter o Norman Bates, que cuida do Bates Motel, né? Que é tipo umas pousadas que não tem aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos. É aqueles hotéisinhos de estrada, que tu para no meio da estrada pra tu dormir. Daí a gente tem a protagonista que rouba uma grana do chefe dela e vaza. E aí até que ela chega no Bates Motel. E aí lá tem o Norman, que é filho da Norma. Que é a dona, né? Que é a dona do motel, só que ela tá muito velha e tal. Essa protagonista escuta umas 2 vezes o Norman brigando com a mãe dele. E só vai revelar que o nome dela é Norma no final do livro, sabe? Sim. Ela chega a ver a silhueta da mulher na janela e tal. E ela acaba sendo assassinada enquanto toma banho pela dona do hotel, né? Explica aqui que é na dona do hotel, porque no filme não mostra, né? No só filme mostra a mão. No filme mostra a silhueta com uma chuquinha e tal, só a sombra, né? Sim, é verdade. E aí chega o Norman lá, mãe, o que tu fez? Não sei o que. E daí vai e limpa tudo. E diz, eu tenho que sempre proteger minha mãe, não é a primeira vez que ela faz isso, não sei o que. E aí no final, cara... Daí começa a investigação, isso é o meio do livro, tá ligado? Aí começa a investigação pra saber... Pra saber que no final
quem é a Norma é o Norman. Ele tem dupla personalidade, sabe? Ele assumiu a personalidade da mãe dele depois que ela morreu, né? Foi algo assim. E aí ele... daí eu fiquei meio tenso quando eu li isso, cara, porque quando eles entram lá no quarto dele, tem um monte de coisa de magia negra e tal. Aí, pô, será que ele... É sobrenatural. Daí... Mas no fim não é, né? Ele só tava tentando conservar o corpo da mãe dele o tempo todo. Por isso que apareceu a silhueta lá, né? Parada na janela. Porque a mãe dele gostava muito de ver a janela, né? Ficar lá, e ele sempre levava ela, então ele tava levando o corpo morto. Essa cena bem icônica, né? Que eles pegam, os policiais vão lá, viram e é tipo um esqueleto, assim, né? Um corpo meio putrefato, assim. E até falam, tipo, não sabem ao certo se ele mantinha relações sexuais no livro, né? E tal. No filme eu acho que cortaram isso. Mas enfim, cara, o final é igualzinho o filme. Ele fez a mesma coisa no final. Mas o grande plot é esse, tá? Que o Norman Bates, quem matou, e ele tinha dupla personalidade, né? E ele era a Norma. Aí no final o que fazem? Prendem a Norma, que foi a assassina, e não o Norman. Então levam ele tá todo tipo, sabe? O negócio da mãe dele. E daí que... E ficou ali por um longo tempo, até que uma mosca entrou zumbido através das grades. Ela pousou na sua mão. Se quisesse, poderia esmagar a mosca, mas não a matou. Ela não matou, e tinha esperança de que a tivessem observando, pois isso provava a espécie de pessoa que era, incapaz de fazer mal até mesmo a uma mosca, sabe? Porque, tipo... é muito bom, cara. Vocês têm que ler esse livro. Quem não leu e pegou esse plot, lê mesmo assim. Tu já sabia também. Eu já sabia. Eu já tinha visto o filme umas 3 vezes antes de ler. E mesmo assim... Clube da Luta também já tinha lido, visto, né? Então não atrapalha tanto. Não é só de plot que se faz uma história, né, galera? Então é isso. Psicose é foda. Vou trazer um aqui que eu já conhecia também quando eu li, que é O Médico e o Monstro, né? Que meio que virou batido e esse lance aí de... Sabe? Tipo, o Hulk é muito inspirado nisso, tá ligado? O Bruce Banner, né? Então, O Médico e o Monstro nos conta a história do Dr. Jekyll, né? O Dr. Jekyll, que ele é um cientista, assim, um médico, né? Um cientista botânico, que se chamava na época. Acho que é botânico, né? Praticava medicina. Né? E aí ele faz essa fórmula aí e parece que alguma coisa sai do controle, porque começa um monte de assassinato a acontecer, assim. E ele acaba achando que ele criou um monstro com essas coisas, só que ele não lembra direito, mas ele acha que tem esse monstro aí e que ele tem que combater esse monstro, e, enfim. Aí no final tu descobre que ele, quem tomou essa poção aí, enfim, e às noites, né, ele virava o monstro, ele que é o próprio monstro. Ele que matava as pessoas, então mudava até... Que não explica muito bem isso no livro, né? A fisionomia dele mas tal, fala que muda. Que ele fica mais peludo, né? Sim. Então, mas é uma fórmula aí que ele fez e transformou ele. Então, ele que é o Dr. Hyde, no caso, né? Que até em inglês é o estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Desse Sr. Hyde que tá matando as pessoas. Daí, no fim, Hyde, né? De se esconder. Então, é o Hyde que estava escondido no Dr. Jekyll o tempo inteiro, né? Então, é uma coisa aí que é bem... Virou, como é que se diz, senso comum, mas a leitura desse livro é muito boa. Imagina pra quem leu na época. Sim, entendeu? Exatamente. Então era um grande plot, assim, né? Então é um plot twist em tanto. Vamos falar do livro que meu irmão abandonou, né? Abandonei. Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Pra mim, o melhor livro dele. Que vai contar a história do Shadow, né? Muita gente abandona o livro por conta do Shadow, que é um livro gigantesco. O Shadow ele é bem sensal, né? Um personagem bem sensal. Tá ali só pra ver as coisas acontecendo. Ele acaba perdendo tudo que ele tem, porque ele tava preso. Daí, tipo, a esposa dele morre. E daí ele perde a honra dele, inclusive, da maneira que ela morre. Tudo, né? Cara, perde tudo. E aí chega um tal de Mr. Wednesday pra ele e contrata os serviços dele. Tu sacou que era o Odin quando chamou o Sr. Wednesday? Ah, sim. Eu também. Sim. Ficou muito na cara. Porque o Wednesday, na cultura anglo, né? Anglo-saxônica é... O dia de Wotan. De Wotan, que é o Odin. Então, tu sabia que o Mr. Wednesday é o Odin, porque é o deus americano, então tu sabe, né? Quem estudou mitologia. E enfim, é a história dos deuses, que os deuses existem ainda. Estão sendo esquecidos. Então, daí a única coisa que mata um deus é o esquecimento. Então, os deuses não podem ser esquecidos. E aí
o Wednesday, ele tá fazendo uma baita, assim, de uma aliança com vários outros deuses. Tipo, egípcios e tal. E aí daí ele tem os inimigos dele, que são os deuses americanos, que tem o rádio, a televisão, a mídia, a internet, tudo isso que as pessoas acreditam veementemente. Olha que legal isso. O conceito é genial, né? Ele até faz na Estação das Brumas. E aí, no final, um dos caras que trabalhava, se eu não me engano, era pra internet. Não lembro qual deles que é. Mas era o Loki, que tava por trás de tudo. Inclusive o Loki que arquitetou a morte da esposa do Shadow. Sabe? Então tudo isso daí tem esse bagulho do Loki e do Odin. E aí, enfim, daí o Shadow tem que se enforcar numa árvore, que nem, né, do Odin e tal, a história do Odin. Mas enfim, no final, era tudo um plano do Loki e do Odin juntos, pra fazer um Ragnarok de todos esses deuses. Porque é assim que os deuses nórdicos não serão esquecidos, com as batalhas, cara. É muito show, cara, é muito legal mesmo. Pô, quando dá esse plot, tu fica eufórico de tão épico que é, sabe? É muito, muito bom, um dos melhores plots que eu já li na minha vida, cara. É muito top, galera, muito top. E aí tem também a passagem de Jesus Cristo aqui no livro. Enfim, infelizmente ele não botou no livro em si, mas ele deixou no pós-fácil, sabe? Eu gostaria que ele tivesse colhão pra botar isso, sabe? Porque no fim ele deu uma regada, porque, pô, é muito... Mas ele fala mal? Não é? É sim, porque, porra, Deus, o Deus bíblico é o maior de todos, né? Aí Jesus também. Aí só que ele não quis botar isso, né? Mas é muito legal a passagem também. Quem lê, por favor, leia essa edição aqui, que é muito show. Que é a edição favorita do autor, né? Tem essas partes. Mas enfim, pô, muito show ser ali no final tudo o Loki e o Mr. Wednesday pra formar o Ragnarok. Sim, no Estação das Brumas também, assim, né? No fim foi um plano do Loki também, né? O Loki tava ali infiltrado. Bom, vamos pegar aqui o último livro que a Agatha Christie escreveu. Cai o Pano. E é o último caso do Hercule Poirot, que é o grande detetive dela e um dos maiores da literatura, fica só atrás do Sherlock, né? Cara, esse livro aqui é muito bom, cara. Leia alguns livros da Agatha Christie, do Poirot, pra depois ler esse, tá? Porque eu li esse foi o primeiro todo, mas é que eu tive que ler pra faculdade, inclusive, esse livro. Esse livro aqui vai usar as mesmas técnicas dela tem uma pessoa ali que é culpada, só que aqui tem várias pessoas ali reunidas na casa, tipo a pensão, que foi onde aconteceu o primeiro caso do Poirot junto com o Capitão Hastings, que é o Watson dele, sabe? E aí o que acontece? Tem o retorno do Styles, que é o Moriarty dele, sabe? Que é um cara que tá sempre ali induzindo as outras pessoas a cometer crime, né? Ele não chega a ser um criminoso, mas ele é uma pessoa muito ruim que induz as pessoas a cometer crimes. E tem várias pessoas naquela casa que querem matar ele, né? Então tu meio que tem que descobrir ali quais as motivações, quem que é mais propício a matar e tudo mais. E o Poirot, ele tá bem velho aqui, tá bem debilitado. Uma cadeira de rodas, não consegue nem andar, mal consegue falar. E aí, no fim, né, ele vai conhecendo as pessoas ali e tal. E no fim ele acaba morrendo, esse Styles aí. No quarto dele, só que a porta tá chaveada, um negócio muito doido, assim. E aí ele... Parece que ele se suicidou, acho que a polícia até chega a falar que ele se suicidou. Mas, tipo, o buraco da arma, do projétil, bala, né? Tá exatamente alinhado aqui. Então daí todo mundo, ele pegou a arma assim, né? Que não é comum, ele pegou, botou na frente e se deu um tiro. E aí, fica pensando, pô, mas será que no fim vai ser um suicídio, sabe? Daí tu fica ali quebrando a cabeça, tentando até o Hastings fica fazendo o trabalho de detetive, né? Sim. E aí ele vai falar com o Poirot, então, o que ele descobriu, e daí o Poirot fala, muito bom, não sei o que, mas tem apenas um detalhe. Fui eu que matei ele. E aí tu fica, como assim, cara? Não, é na carta póstuma. É uma carta. Uma carta póstuma que ele deixa. Sim, é verdade, é na carta. E aí, é muito E daí foda. ele fala tudo isso do cara
conta que ele era o Whisperer ali, né? Que induzia as pessoas a matar. Ele era o verdadeiro serial killer. Sim. Só que ninguém sabia disso. Porque ele que induzia as outras pessoas a cometer os assassinatos. Sim. Entendeu? E essa era a pira dele. E é por isso que o Poirot matou ele, né? Não queria mais que ninguém morresse e tal, e acabou matando o cara. E aí, no fim, ele morre também. Acho que ele toma um negócio, acaba morrendo. E aí deixa na carta, né? E aí que vem o grande plot. Foi o Poirot que matou e tá tudo escrito ali na cena do crime. Porque o Poirot, ele tem toque. Ele é muito metódico. Se tu pega ali, tipo, tudo tem que ser retinho, tudo tem que seguir no curso dele, tudo tem que estar limpinho. Ele tem toque, assim, sabe? Não chega a falar, ele tem transtorno obsessivo compulsivo, mas ele tem, né? Tô estudando personagem, assim. Então, o buraco na bala tinha que ser no meio da cabeça do cara. Então, tipo, é a única coisa que entrega, sabe? É isso, mas é muito óbvio pra quem já leu os livros, entendeu? Só que daí tu pensa, tipo, pô, mas ele tá na cadeira de roda, como ele vai fazer isso? Mas daí ele não tava, né? Exato, ele não tava. Era meio um personagem dele, né? Muito show. É muito foda esse livro, cara. Então, tipo, cara, a Agatha Christie tem, assim, plots excelentes. O próprio Assassinato no Expresso do Oriente é muito legal o plot, mas esse aqui não é incomparável com os outros, sabe? Até poderia trazer um Sherlock, alguma outra coisa investigativa aqui, mas não tem comparação pra mim. Esse aqui é muito além, sabe? Até porque foi o último que a Agatha Christie lançou, né? Eu acho que ela planejou tudo, lógico, pra ser o último caso e tal. Enfim, gente, muito bom esse livro. Bom, galera, assim, ó, quem não leu ainda e tá vendo esse vídeo aí sem ler, eu vou falar da Torre Negra agora, mas assim, se eu falar pra vocês o plot, vai estragar muita experiência, tá? Vai estragar demais, então assim... Não leiam a última parte, né? Também, não leiam. O plot aqui tá na última frase do livro, tá? Aí o que acontece, São 7 livros, 8 hoje em dia, né, da Torre Negra, até chegar a esse último livro, que é A Torre Negra. É o volume 7, seria esse. O que acontece aqui? A gente tem o Roland, que é o protagonista da história. O pistoleiro, né, do primeiro livro. Tá na capa, e ele tá atrás dessa Torre Negra. Então, nesse último livro, ele chega na Torre Negra. E ele entra na Torre Negra. E aí é que tá o plot, velho. Ele começa a subir a torre e ele começa a ver a vida dele, passando diante dos olhos tudo que aconteceu na vida dele. E aí, gurizada, ele chega numa espécie de portal, assim. E ele começa a falar, tipo, não pode ser. E aí ele olha aquilo e vai de novo, sabe? Então a gente tem o final desse livro, é o começo do primeiro, que é o Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Então é algo que tá sempre acontecendo. É cíclico, né? É algo que tá sempre acontecendo. Então vamos voltar aqui pro primeiro livro, que tu lê depois da introdução aqui do Stephen King. Ao invés de começo, ele já escreve recomeço. E aí quando tu passa... Seria o prólogo, no caso, sim, né? Recomeço, o nome. E aí a primeira página da história, a primeira frase é a mesma, né? O Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Que é o mesmo fim do último. O fim do último livro. Então, esse livro termina e recomeça o primeiro. E aí é que tá a genialidade, velho. E durante toda a Torre Negra ele vai falando o conceito de K, que é cíclico, é o destino, ele sempre vai se reencontrar e tal, e no final é exatamente isso que acontece, sabe? Pra mim é o maior plot de todos os tempos que eu já li. Eu chorei muito quando eu li isso, velho. Eu chorei assim, muito. Pra mim, o maior plot de todos os tempos é o do conto. Por isso que eu quis trazer um conto, sim, sabe? Tipo, eu acho muito bom. Mas enfim, falando em Asimov, né? Fundação, mais precisamente a segunda fundação, que é o terceiro livro. Assim, não leiam Prelúdio à Fundação e Origens à Fundação como eu fiz pra ler a trilogia. Leia a trilogia antes, né? Que se passa depois. E o grande plot twist tá no terceiro livro da saga Fundação da trilogia, né? Que é o Segunda Fundação. Só que vai explicar no Origens à Fundação isso, sabe? Então, tipo, a história de Segunda Fundação
é basicamente achar onde está a segunda fundação. Onde está essa segunda fundação, qual planeta que foi criado pelo Hari Seldon, porque até então a gente só sabia que havia uma fundação que ele criou. Só que na verdade ele criou um plano de contenção chamado Segunda Fundação, que é uma fundação totalmente só de mentálicos, né, que se chamam. São pessoas que nem um mulo, que é o grande vilão da segunda ali, que é a fundação, né? E o começo do terceiro livro, mas ele é o grande vilão de fundação, então é um cara só. Só que o Hari Seldon, prevendo que podia acontecer isso, ele criou um plano de contenção que é a segunda fundação, e esse é o plot do segundo livro. Mas daí no terceiro, fica o tempo todo, sabe, eles querendo investigar onde que tá essa segunda fundação, porque eles querem... se cria essa rixa e eles até vão pra guerra, sabe? Quando eles ficam sabendo aonde que é o local que tá. Mas fica o livro inteiro, né? Um falando assim, eu sei onde é a segunda fundação, tá, eles vão lá e não tá. Até que se fala, eu sei onde está, ele vai lá e realmente tá uma segunda fundação, e a primeira fundação dizima a segunda fundação, tá? E daí tu fica, porra, tá, é isso. Aí tu vira a página, né? E tem ali o último capítulo. A segunda fundação, ela foi criada em Trantor. Ela está em Trantor, que é o planeta... É em Trantor, né? É, terra natal do... Não é na terra natal dele, é outro planeta. Helicon, se eu não me engano. E Trantor é, tipo... É ali onde tudo começou, digamos assim, sabe? A psicohistória começou a ser criada. A Biblioteca Galáctica tá lá em Trantor. Não tá em Trantor, tá em Terminus. E aí, em Trantor, que é a capital do Império, tá essa segunda fundação. E por que não tá naquele planeta onde tinha um monte de cara da segunda fundação que morreu pelos da primeira? Porque eles serviram para ser mártires, para não acharem a segunda fundação. Então a própria segunda fundação criou um plano para eles não serem encontrados, entendeu? Inclusive, daí tem sempre umas passagens de um tal do primeiro orador, né? E tu fica, quem é esse cara e tal, né? Quem é o primeiro orador e tal. E aí, o parágrafo final é o seguinte, só para contextualizar aqui, né? Hari Seldon chamava Trantor de fim da estrela, ele sussurrou. E qual o problema com um pouco de imagem poética? Todo o universo foi, uma vez, guiado a partir dessa rocha. Todas as rotas das estrelas vinham para cá. Todas as estrelas levam a Trantor, diz o velho provérbio. E aqui é o fim do caminho de cada estrela. Então, eles seguem essa máxima. Porra, mas o fim da estrela... Então é lá um planeta lá distante, sabe? Mas será que não é Terminus? Eles até falam, pode ser Terminus porque é muito longe e tal. Só que é Trantor, que é o planeta central. E daí termina assim. 8 meses antes, o primeiro orador tinha visto aquele mesmo amontoado de estrelas. Em nenhum lugar elas aglomeravam-se mais do que nas regiões centrais daquele gigantesco grupo de matéria que o homem chamava de galáxia. Com dúvidas, mas agora havia uma sombria satisfação no rosto redondo e vermelho de Prim Pulver, o primeiro orador. Prim Pulver tá toda hora do lado deles. Sim. Na história, tá ligado? E ninguém desconfia. Ninguém desconfia, nem tu que tá lendo, porque fica o Prim Pulver, aí depois corta, tipo, o primeiro orador, não sei o que, falou com o conselho, blá blá blá. E fica, tá, beleza. Daí no final é o Prim Pulver, o primeiro orador. Cara, é muito foda, velho. Então, tipo, tem esse plot twist do planeta, de Trantor ser o fim da estrela e tá ali a segunda fundação e esse grande plot que a segunda fundação não foi dizimada pela primeira, e aí no fim tu descobre que o Prim Pulver é o primeiro orador, sabe? Então são vários plot twists assim no fim, é muito recompensador essa leitura. Então por isso que eu trouxe aí Segunda Fundação. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, né? Óbvio, de se inscrever e dar uma olhada lá no nosso clube do livro do Catarse. Vai ter Lembra do sorteio aí pros caçadores de relíquia? Bem legal, né? Noite na Taverna, numeradinho aí, bem limitado. Ilustrado. Então, ilustrado, é show de ter na coleção. Também, sempre que for comprar alguma coisa pela Amazon, usa nosso link. Temos um grupo, inclusive, só de ofertas. Aí é o terceiro link na descrição, se a gente não se engana. Então é isso, um forte abraço e até mais.